Boa noite, presidente Valdir, aos demais vereadores, servidores dessa Casa de Leis, a população que nos acompanha presencialmente e pela internet. O motivo de eu vir à tribuna hoje é para comentar com a população rondonense a respeito da necessidade de nós valorizarmos a campanha chamada de Junho Violeta, que é o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A violência ela pode ocorrer de diversas formas, não só física, mas patrimonial, psicológica, de diferentes outras formas. E é necessário que a gente valorize isso, que a gente amplie o debate social para que a gente possa identificar os casos em que estão ocorrendo. E diante disso, eu tive a oportunidade de elaborar um projeto de lei em 2021, que tramitou nessa Casa de Leis, foi aprovado, se tornou a Lei 5.284, e de lá para cá, então, o município veio executando ações a respeito do Junho Violeta. Então, hoje eu estou encaminhando um requerimento endereçado ao Executivo Municipal, solicitando quais ações estão previstas, porque a gente sempre respeitou, né, vereador Gordinho? A primeira quinzena é do Junho Vermelho, né, que é de doação de sangue até dia 14 de junho. A partir do dia 15, iniciam-se as ações focadas na prevenção da violência contra idosos. Então, a gente está encaminhando um requerimento porque a lei prevê dois modelos de ações. A primeira são as ações de conscientização e a segunda são as ações de prevenção. Nas ações de conscientização tem uma série de possibilidades, como, por exemplo, o debate dos fatores sociais relacionados com a violência, o protagonismo da pessoa idosa como um fator de proteção, a cultura da paz, a ampliação do debate nos meios de comunicações, campanhas educativas para o rompimento do ciclo de perpetuação da violência. De modo geral, é muito comum que as famílias elas repitam ciclos aos quais elas foram criadas. O meio em que ela convivia, ela tem uma grande chance de reproduzir por vezes. Então é necessário que a gente faça essas ações para romper com esse ciclo, com a perpetuação do ciclo da violência. Assim como também isso ainda são todas ações de conscientização até aqui. E para finalizar as conscientizações, elaborar um material que auxilie as pessoas a identificar a violência. Como eu disse, a violência ela não é só física, ela pode ser psicológica, e para isso a pessoa precisa entender o que é uma violência psicológica. Ela precisa entender o que é uma violência patrimonial. Talvez ela está vivendo uma violência, mas não identifica como violência. Então, por isso é necessário que a gente elabore materiais, que o Poder Executivo destrinche campanhas mais efetivas nesse sentido. E com relação às ações de prevenção, capacitar as equipes multiprofissionais das diversas secretarias para o atendimento qualificado e humanizado, oferecer suporte aos cuidadores das pessoas idosas, porque não é simples, não é fácil, não é de vez em quando, é todo dia. É Natal, é Ano Novo, é feriado. Então é necessário que você tenha o suporte para os cuidadores da pessoa idosa, com cursos, com orientação, com grupo de apoio. Oportunizar a participação dos idosos em oficinas de alimentação e artesanato. Criar grupos reflexivos de prevenção à reincidência com aquelas pessoas, com aqueles que foram autores da violência, para que eles possam refletir e entender que aquele ato era um ato que talvez ele reproduziu sem ter a devida consciência de que era um ato de violência, porque ele foi criado daquela forma. Então, no universo dele, talvez era natural aquilo, mesmo sendo um ato de violência. Então, é necessário fazer essa reflexão. Por isso, nós encaminhamos um requerimento ao Poder Executivo neste sentido. Outro requerimento é a respeito de quais ações o município está prevendo fazer para o controle, a campanha de controle de combate à cigarrinha do milho, que se inicia, a campanha de orientação, fiscalização no perímetro urbano se inicia de 15 de julho a 15 de setembro. Por que esse período? Porque é o período em que realizou-se toda a safrinha, a colheita da safrinha, e a cigarrinha ela migra para os perímetros urbanos, porque não tem a planta viva no perímetro rural, então ela migra para o meio urbano, atraída pela iluminação. E aqui ela encontra terrenos urbanos onde estão sendo plantados milho verde, e ali ela se aloja, se multiplica e volta na safra de verão, se multiplicando no perímetro rural e atacando com maior incidência na safrinha do próximo ano. Então é necessário que a gente
leve isso a sério. Isso não é uma proposta, uma ideia única do vereador Rafael. Isso é um estudo realizado pela Unioeste. Então a universidade realizou uma pesquisa, mostrou-se que em anos anteriores chegou a 90% da perda por enfesamento do milho que é provocado pela cigarrinha. Então, a universidade pesquisa, o legislativo trabalha e consegue propor um projeto de lei, aprova, se torna a Lei Municipal 5.545 de 2024 e agora a gente encaminha um requerimento ao Poder Executivo solicitando como está esse processo de implantação, orientação e fiscalização dos produtores de milho no perímetro urbano. Sim? Rafael, essa tua colocação a respeito da cigarrinha é realmente de muita importância. Eu também acompanho bastante a área rural do nosso município, juntamente com vários outros vereadores. E a situação é que tanto o milho como o soja, mas agora mais especificamente da cigarrinha, dando tudo certo na colheita, muitos já não conseguem pagar a conta direito. Ainda mais quem tem um financiamento ou alguma coisa. Esse controle da cigarrinha é de extrema importância realmente mesmo, porque os agricultores, os produtores rurais já estão com a corda no pescoço. Muitos já não conseguem nem pagar mais as contas do dia a dia e ainda vem a cigarrinha ali com essa infestação. Parabéns pela colocação, isso é de extrema importância com os nossos produtores do Marechal Cândido Rondon. Obrigado, vereador Juliano, pelas colocações. E sem dúvida nenhuma, a gente vê o chamado squeeze, que é o afunilamento da margem de lucro do produtor rural. Então, por vezes ele olha lá para o valor global e ele acha que o valor está maior, mas quando ele olha o percentual tem afunilado, que é chamado de squeeze. Então, é necessário que nós façamos ações que essa ação aqui não envolve um aumento do número de produtos químicos, não envolve um grande desembolso financeiro, ela envolve necessariamente um querer fazer, querer dar esse apoio para os agricultores. E eu destaco aqui, porque às vezes a pessoa ouve a palavra, um projeto de lei, uma questão assim, mas o projeto de lei ele prevê a orientação dos produtores de milho do perímetro urbano para eliminar a planta viva nesse período. Então não tem problema nenhum, inclusive para esses produtores das plantas de milho verde para comercialização no perímetro urbano, se ele deixar a cigarrinha no milho, a produção dele ela é comprometida o ano inteiro. Ele sempre vai produzir um volume menor, uma espiga menor, um milho xoxo de menor produtividade. Então ele vai sofrer 12 meses em detrimento dele fazer o intervalo de 2 meses e colher o milho de melhor qualidade durante 12 meses para comercialização de milho verde no perímetro urbano. Então é fundamental, destacando aqui que é orientação e no caso de não cumprimento da orientação, da notificação, do atendimento, aí posteriormente uma multa nesse sentido. Então não é para gerar problema para os produtores da agricultura urbana. A indicação ainda, nós encaminhamos a necessidade de melhorias no campinho de futebol do bairro Rainha, incluindo o plantio de grama e a instalação de traves. Essa aqui é uma indicação que a gente faz já seguidas vezes, e a gente acredita, no ano passado foi feita uma limpeza naquela região, estava bem abandonado, tinha mato alto, foi feita uma limpeza e faltou a segunda etapa. Até porque são períodos delicados e agora vai ser de novo, porque se colocar grama lá agora pode vir uma geada e matar a grama. Mas é necessário que a gente indique que o Poder Executivo se organize agora nessa fase para licitação, aquisição, planejamento e passado o período do risco de geada que realize o plantio da grama no momento oportuno, mas que tenha essa necessidade de investimento nesse sentido. Valorizando aí, sem dúvida nenhuma, espaço adequado para recreação, fortalecimento do convívio social, especialmente de crianças e adolescentes. E por fim, a solicitação de uma operação tapa-buracos na rua Florianópolis, entre a Avenida Maripá e a rua Mendiçá, em especial com relação a rua de acesso a Florianópolis, é uma das ruas de acesso ao condomínio Tancredo Neves e também ao Canadá, bem como o entorno da Faculdade Zep Rondon, Colégio Paulo Freire, CEMEI ABC, então uma série de pessoas, alunos, professores, crianças que circulam por ali. Foram realizadas as melhorias na rua 7 de setembro, inclusive com recursos que a gente conseguiu com o deputado federal à época, e agora na rua Dom João VI. Então se faz necessário ainda Florianópolis, que é especial o acesso
aos conjuntos. Era isso que eu tinha para essa noite. Desejo a todos uma semana abençoada por Deus.